Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. Deu? Começou já? Deu. Bom dia, boa tarde e ou boa noite. Por que bom dia, boa tarde e ou boa noite, Natália Müller? Eu não sei quem é que está assistindo, que hora é, entendeu? A pessoa pode assistir qualquer horário. A EO É uma rádio web, É uma rádio web. disponível nas melhores plataformas. Tem um podcast que eu acompanho onde eles falam bom momento. Me parece bastante adequado também, às vezes. O quê? Bom momento. Para abranger aí todos os espectros de tempo. Olha Ou só. talvez a gente pudesse também inventar e falar em várias línguas aqui. Entendeu? A gente podia dizer, mas também não combina, porque em várias línguas... Não, tu vai dizer, a questão é sendo em qualquer combina. momento Esquece. que a pessoa ouça, no caso, Como ou é que tu assista. falaste? Um bom momento. O pessoal do lado B do Rio de Janeiro. Ó, É um podcast a lá. gente pode se inspirar no Bem bom bacana. momento. No bom momento. Mas aqui na EO... Fazer uma inspiração. Na verdade, Luiz de Pintaúdi, aqui na EO, a gente faz um esforço assim, fantástico para que todos os momentos... como você calhorda agora, mas é assim mesmo, né? A gente diz bobagem também, né? A diretoria se esforça para que todos os momentos sejam bons momentos, não é isso, Natália Miller? Sim, sempre. Tá. É a ideia, né? É a ideia. Tu sabe que eu fico satisfeito porque tu estejas aqui no início desse marketing e ou propaganda na primeira rádio web do Brasil, que tem o apoio da Ivo Pents, Materiais hidráulicos. Soluções Hidráulicas, Soluções a maior também. distribuidora de tubos Tigre, de todas as bitolas à pronta entrega, por uma razão muito específica. Tá? Eu queria até lembrar da palavra sincronicidade. É uma coisa curiosa essa sincronicidade, né? Porque ela tem a ver com energia, com sei lá o que acontece no planeta. Tu começa a trilhar um caminho, tá? Tu começa a encontrar coisas boas e coisas boas começam a acontecer para ti. Tu começa a ver coisas boas, tu começa a perceber coisas boas. Que às vezes, mesmo tu tendo um olho serendípico, tu tem olho serendípico também, né? Um pouco. Eu acho que tu tem, sim, tu tem. É que tu tem aquela coisa ainda assim... Boa observação a tua. Não, tu tem um olho serendípico. O que ainda tu... Não é que te impeça de exercitar plenamente teu olho serendípico em prol do marketing ou propaganda. É que nada te impede. O que tem é que assim, é aquela filosofia zen budista, né? Para que acordar cedo, você pode acordar tarde. A Natália tem uma filosofia de vida assim que é fantástica, que é assim, por que fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã? É o anti-estresse fundamental, fantástico. Não é bem assim. Como é que é então, Natália? Eu gosto da emoçãozinha, entendeu? Gosto da emoção. Tem que fazer os negócios assim, com um pouco de emoção para dar um pouco mais de paixão no negócio, entendeu? Então, olhar para o abismo, assim, É, né? entendeu? Que aí tu dá o todo. Olhar para o abismo. Esse programa, o Marketing EO, do dia 4 de novembro, é uma homenagem a Márcia Frelich. A propaganda está grávida. Não sou Frelich. Hã? Que Frelich? Eu falei Cristófoli. É só para chamar a tua atenção, querida. Não. Era só para fazer figuração. Então vou deixar vocês aqui. Não, fica aí. Não. Olá, a propaganda está grávida, é ótimo. Inclusive, eu me senti honrado outra vez com o convite do seu Iraguaçu para fazer uma matéria lá para o Coletiva. Um artigo. Tá? E Nem tão complexo. E não vou fazer ele complexo, porque ontem mesmo eu anotei o tema. Eu te enxerguei lá no Face, tu festejando tua alegria lá, com a tua alegria toda a respeito da próxima criatura sardenta que vem por aí. Tá? E aí eu digo, já sei. Eu vou pegar mais um pouquinho dessa coisa, dessa forma. A Márcia é uma mulher positiva. Sim. Positiva. Tu está na beira do abismo
E ela diz, calma, calma, pode ser que tenha uma ponte pencil, aquelas pontezinhas de madeira, né? Meu Deus, Roberto, gente. olha de novo, tu tá dizendo que tu vai cair no abismo, tu não vai cair no abismo. Olha ali, tem uma pontezinha pencil ali, tá? Aí resolvi pegar mais um pouco dessa tua coisa boa, tá? Não faça cara. Não, eu tô querendo, tô curiosa pra saber onde tu vai chegar. Não, mais um pouco dessa coisa boa. E o programa de hoje, tá, é dedicado totalmente à mulher. Muito bem. Como muitos outros Não, mas esse dessa especificamente... rádio. Não, é que tu quer ver uma coisa, Márcia, até pro o copo cheio de hoje, ele é Tudo completo. isso é copo cheio? Não, é pouca coisa, mas são pequenas, são 3 ou 4 pequenas notícias muito boas, muito boas. Tu deve saber muitíssimo bem, que o Velho Oeste, o mundo dos cowboys, é essencialmente masculino, né? Sim. Bom, eu sou leitor desde sempre de uma coisa que muitos consomem no mundo todo, que é o Tex Wheeler. Uhum. E o Tex Wheeler é soco, é saloon, é o faroeste, é tiro, é os bandidos, é a quadrilha, esse papo. E ele tem sempre, e por isso ele tem todo esse sucesso que tem no mundo todo, é uma revista, é um gibi editado desde, Márcia, presta atenção, desde 1948. Eu não tava nem no saco do meu pai ainda. Nem no saco. Na verdade, acho que nem meu pai tava no saco do pai dele, no caso. 1948. Meu Deus. E ele nunca teve sequer um roteirista mulher, nem uma desenhista. E esse rapaz aqui é Luigi Pintaúdi. Talvez eu saiba quem é. É, o melhor dos Pintaúdis. Tá? Ufa. Entendeu? A ideia é essa, né? Que as nossas gerações sejam sempre melhoradas, né? tu imagina- É o que eu desejo pro Pedro, né? Que ele seja uma criatura melhor do que eu. Imagina o que vem por aí. Se tu já era, Se né? tu já Meu é Deus. toda essa bola, tu imagina o Pedro. Imagina o Pedro. Tá? Mas olha só a surpresa. As edições elas são meio atrasadas, elas vêm meio atrasadas aqui, porque elas foram publicadas há meses antes, ou na Itália ou nos outros países, coisa assim. Aqui, quando chega no Brasil... E aí eu abro essa edição, que curiosamente está bem atualizada, que eu comprei aqui, Desenhos Laura Zuccheri. Eu digo, Laura, Opa. como? O que está fazendo uma moça aqui? Aí, pum, fui aqui no editorial e olha só o que é escrito aqui. Laura Zuccheri é a primeira mulher a ilustrar uma história de Tex. E não é uma história qualquer, mas sim uma daquelas especiais de grande formato, publicadas anualmente na prestigiosa e seletiva série dos Tex Gigantes. Porque esse exemplar Eles são aqui... menores. Eles são pequenos, assim, ó. Como é que tu sempre faz aqui para a galera ver? Muito bem. Esse é o grande, né? Esse é o grande, Esse é uma edição especial. Entendi. Então, o que houve? Tu não tem um Tex menor aqui? Não tem, mas ele é sempre a metade desse aí, o Tex. Assim. É isso. Tamanho de gibi. Tamanho de gibi. Normal, né? E os gigantes são edições especiais, desenhado por... E olha, o desenho é tribom, Márcia. O desenho, porque uma coisa... Sim, mas tu esperava que fosse Não, de diferente, jeito nenhum. sendo por uma mulher? Tu te lembra o que eu já falei aqui? Te lembra um dia quando eu fiquei criticando que mulher não devia se envolver com coisas agressivas, tipo... Futebol? Não, futebol vá. Ah. Mas tá, tem lá uma razão, mas... Não, MMA que machuca toda, que até homens também. Aliás, não é só por mulher eu acho pior. Eu não gosto de ver isso nem com homens lutando. Não gosto, esse troço violento arrebenta a cara, te machuca. Ok, é uma escolha só não assistir. Entendeu? E mulher acho pior. E aí, dentro desse contexto, uma vez eu te disse, diretora de arte, eu acho que propaganda tem tudo a ver com a mão de obra feminina. Tu sabe, Pinta, que eu até vou fazer um elogio aqui, vou deixar registrado, que semana passada eu fui numa agência de propaganda, a Movie. Inclusive, eles estão concorrendo de novo à agência do ano no Salão ARP. Mas me chamou a atenção, para quem não sabe, eu tenho uma história mais umbilical com a Movie, porque, afinal de contas, Coletiva.net era uma empresa... História umbilical tu tem com o Pedro. Que história umbilical com a Movie? Para aí.
Uma memória afetiva, então, da Move. Afetiva. Pronto. Porque o Coletiva era, então, uma empresa dentro de um grupo de empresas, entre elas a agência. Então, eu conheço a agência já há muitos anos. Mas eu fui lá como jornalista. Eles foram lançar Eles apresentaram... Aliás, já deve ter lido na minha coluna, pelo que eu vi ali. Eles lançaram a sua sala de performance, que eles chamam, que é do núcleo de dados. Que eu tô louco para criticar. Para com isso. Eu fui lá pessoalmente, então se tu criticar eu vou acabar defendendo, porque eu estive nesta... Então vamos debater. Mas não é isso. Deixa eu falar, só pegar o gancho, depois a gente fala o quanto... A gente debate o quanto tu quiseres dessa sala. Mas deixa eu te dizer que me chamou a atenção, porque no meu tempo, quando eu compartilhava os mesmos espaços físicos do que com a agência, não havia mulheres na direção de arte, nem na criação. Hoje em dia, então semana passada eu estive lá, a diretora de criação é uma mulher, que é a Laura Azevedo, que também está concorrendo a profissional de criação do ano. Exato. A Laura Azevedo, que está concorrendo no Salão ARP. Então, a criação é dirigida por uma mulher. E eles têm, eu posso estar errada, tá? Eu não sei exatamente o número, mas assim, muitas mulheres na criação. Muitas mulheres na direção de arte. Eu fiquei muito impressionada, porque eles têm uma das ilhas lá na sala, que é da criação ali, que é da arte, enfim, assim, se não for, sei lá, 90% feito por mulheres. Então a EO já tem a sua escolha para a agência do ano, a Move. Bom, aí... É a Move. Mas vocês é que sabem, mas... Eu tenho... Tu sabe que eu posso afirmar uma série de coisas com convicção e ter razão a respeito de propaganda. Tu sabe que eu fico só com a parte analítica, né? Porque eu não tenho técnica para avaliar o que tu avalia. Pela coisa da prática, né? Assim, se eu não soubesse fazer, não tivesse talento, digamos, mas tu tanto faz, que um dia tu aprende. Claro. E eu tenho, seguramente, eu digo isso de experiência própria, inclusive... Inclusive própria. Muito bem. Esse R, ai, meu... Tu sabe que... Uma hora vai. Quando esse rapaz... Eu já sei qual é o problema do R. A culpa é do Luigi Pintaúdi. Por que a culpa é do Luigi, coitado? Quando o Luigi era pequenininho, tá, vovô resolveu... eu digo, acho que vai ser legal para esse menino se eu der livros para ele. Livros. Então, ele tem uns 4 livros. Não sei se foram os primeiros que alguém te deu e tal. Foram parte dos primeiros ali. Se não foram os primeiros, fazem, né? Estão no bojo. Tem um que é o Roberto, com 2 R's. Nem um pouco egocêntrico, né? Não! Já estava se publicizando pro neto. Egocentrismo com Roberto Pintaúdi? Se vendendo pro neto. Jamais! Não, mas tu vê, Márcia, eu acho que aí, ao querer aparecer tanto pro meu neto... Tá, eu achei esse livro, que é o... Como é que é o nome mesmo? O Roberto, do Gabriel Pensador. Roberto. O Roberto, do Gabriel Pensador. Aí achei um Roberto com 2 R's. Eu acho que desde então essa praga do R me acompanha. Quando uma palavra tem 2 R's, eu acabo engolindo um. Tá. Deve ser por causa do Roberto, acho que a culpa é do Luigi. Eu queria aparecer pro Tinha que botar a culpa em alguém, né? Não é bem querer botar a culpa, mas é que eu queria aparecer pro Luigi, né? Entendi. Dizer, olha como vovô, tal, Roberto. Como o vovô é descolado, como ele é importante. É, isso. Como ele é egocêntrico. Não, egocêntrico não, modesto. Agora eu tenho melhorado bastante. Muito, não tenho nenhuma dúvida disso. Inclusive, voltando... Conta pro Luigi que tu és um homem muito mais feliz desde que tu me conheceu. Com todo o respeito à dona Sônia, óbvio. Muito mais feliz porque eu conheci a Márcia, mas a Márcia tem uma coisa que complica aqui a nossa relação. A nossa relação é ótima. É ótima. Quando ela não veio aqui, eventualmente uma vez ou 2 no tempo todo que a gente está fazendo o programa por compromissos profissionais, o programa ficou uma merda. O problema é a ausência dela, né? Ficou uma merda. É o único defeito. Aliás, ela não está sempre presente. O programa ficou uma merda. Tu fica sem mim e as minhas sardas, né? Não, é isso que eu ia dizer. Que a Márcia, tá, ela é modesta. Então, ela tem 2 ou 3 qualidades fundamentais. Primeiro,
é a melhor jornalista do business do Rio Grande do Sul. Tá? Pergunta quem me deu esse título. Eu tenho certeza. Com certeza a rádio eu. Com certeza. Eu tenho melhorou ainda agora. Ele acreditou esse título à rádio e não a ti. É uma tá bom? coletividade. Tudo bem, Mas isso a aí. Rádio EO identifica isso, o Roberto Pintaúdi, o seu Iraguaçu identifica isso. Pronto, não precisa de mais nada, né? Já Fechou. tá bom, tá, beleza. O pode. resto. Tá, me convenceu, vai. Tu deixa para as outras, né? Vou deixar pro Felipe, o marido, e Pedro, o filho. Além de tudo, ela tem essa coisa das sardas. Que chegam antes de mim, né? Quando chegam, é uma luz, não sei, acontece uma coisa, assim, quando ela entra ali na porta, assim... Essa sala se ilumina com as minhas sardas. Assim, é sabedoria, é felicidade, fica uma coisa, é um troço mágico. Eu não sei o que... É tão mágico que, assim, ainda bem que a gente está no século XXI, né? Era até perigoso você ter isso antes. Imagina, eu podia ser, inclusive, queimada no... Na fogueira, Na com fogueira, certeza, né? imagina. É isso que o Luiz está dizendo, né? Afinal de contas, ainda bem que a gente está no século XX, porque essa coisa mágica que eu transbordo aqui podia ser acusada de bruxaria, né? Ruiva de sarda. Bruxaria, não, mas... Ruiva, não, ainda tem mais perigo. isso. Ruiva de sardas, que traz esse brilho ao ambiente, só podia ser bruxa, Totalmente né? século XXI. Inclusive, tem uma pesquisa, não me lembro, eu li no Terra uma vez, mas faz muito tempo. Volta e meia, essa pesquisa ela surge assim, no Facebook, que falava sobre características dos ruivos, né? E uma delas era que na Irlanda eram consideradas bruxas, realmente. E sabe qual era a outra observação, outra curiosidade sobre ruivos? Que nós éramos considerados seres mutantes. Porque isso é uma... Não, mas a palavra mutante... errado, Márcia. A palavra mutante não relacionada a X-Men, tá? A palavra mutante em função de ser uma mudança no DNA, né, deste ser humano que deu a ele essa característica física de ser ruivo e sardento. Essa transformação... E tu sabe que nós somos mais suscetíveis à dor, segundo essa pesquisa meio maluca? Mas isso é próprio de pessoas muito sensíveis e inteligentes, né? Não, é próprio de pessoas sardentas. Que pessoas sensíveis e inteligentes, no caso as sardentas, que acentua isso, tá, causa isso porque aquilo que para os outros é uma pancada qualquer, te condói mais um pouco. Tu registra com mais com mais filtro essa coisa, por isso que tem essa coisa, entendeu? Essa coisa da sensibilidade, tá? Entendi. Mas eu estava te falando, tu quer ver uma coisa? Tem além de louvar aqui, ó, aqui, ó, Laura Zucchelli, a primeira mulher. Voltei para o Tex, a audiência do Marketing EO, para não ficar assim tão maluco isso aqui, tá? Laura Zucchelli é a primeira mulher a ilustrar uma história de Tex. Tex é uma publicação vitoriosa desde 1948 e se passa em meio a um dos universos mais masculinos, machistas, o que a gente quiser dizer, desse gênero, tá? Que é o Velho Oeste, tá? Onde realmente a mulher ficava de um jeito meio gozado, tá? E a Laura está ilustrando essa primeira história, e não é história qualquer, ela está ilustrando uma edição especial, uma honra que Laura... A revista aqui, ó, a revista deu de meio de safadinho aqui, olha como é que eles escreveram, Márcia. Uma honra que Laura conquistou e mereceu, mostrando plenamente, nos últimos 25 anos, quanto ela se dá bem com o universo realístico e dramático, enérgico, violento e um pouco machista. Um pouco apenas. Por tradição é a essência do faroeste. Um pouco machista. Um pouco. Mas só para levantar aqui, adicionar um pouquinho a mais, dar uma matizada nesse cenário machista. Só para acrescentar, eu tinha visto aqui, já achei... Gostei disso. Esse, sabe por que ele é o melhor dos Pintaúdi? Não só por toda a capacidade intelectual dele, etc, e outras qualidades, só não te supera por causa das sardas. Mas se ele tivesse sardas, ficava 0-0. Ok. Tá? É porque esse rapaz já é um novo homem. Não existe machismo dentro da cabeça dele. Mas é óbvio que não. Que é um ser iluminado, né? Não, já veio. Tu vê que eu... Ele já veio. Eu tenho conselho. Luiz, de quantos anos tu tens? Tô com 20 agora. Sou então, é uma do século passado que, ainda, mas... é uma geração que vem desprendida de preconceitos. Eu acho que a gente tem consciência da luta interna que a gente precisa fazer. Eu acho que é mais por aí, assim. Não vou dizer que a gente está totalmente desprendido, porque a gente está suscetível, né? Porque a gente vive em sociedade.
Exato. Ainda Mas existem matiza, padrões. então. Deixa eu só adicionar aqui, porque justamente durante essa expansão para o oeste norte-americano, achei aqui a matéria que eu estava procurando de novo, porque muitas vezes eram mulheres a fundar as vilas. Muitas vezes aquelas dentro da prostituição, né? Em volta claro, do bordel prostíbulos. se construíam as cidades, porque eles eram alguns estabelecimentos mais fixos dos povoados, enfim. E muitas delas acabavam servindo como credoras da cidade inteira, porque tinham os negócios mais rentáveis e tinham um poder considerável dentro daquele cenário. Né? Então, elas já eram empreendedoras. Naquele contexto árido e sofrido. Naquele contexto machista. Elas já eram empreendedoras, porque, afinal de contas, elas tinham um negócio, né? Sim. Que gerava lucro, ainda que o seu negócio fosse o seu próprio corpo. Né? Tinha uma mulher gerenciando esse prostíbulo normalmente. Né? Eu acho que a coisa do cafetão veio depois. Sim. E tem a palavra cafetinas ali. Claro, as cafetinas, né? Enfim. Mas deixa eu pegar esse gancho. Posso? Do Velho Oeste? Não, do matizador. Matizador. Matizemos. Vamos lá, eu vou matizar. É porque, olha só, uma coisa puxa outra, né? A gente estava falando de ruivos sardentos. E matizador é um produto que eu uso no meu cabelo para reforçar o meu ruivo, tá? E aí eu me lembrei, eu falei dessa pesquisa, eu achei a pesquisa aqui. E aí eu quero compartilhar com os nossos ouvintes só assim um delta. Um delta. Um com delta. autorização do Luigi. Não, do Luigi, como é o primeiro nome do Hag? O Martin. O Martin Hag. Alô, Martin Hag, aí na escala. A gente realmente aqui no marketing e ou propaganda, conforme te falamos, substituímos o espaço... A semicolcheia pelo delta. Márcia Cristófoli, nesse momento, pediu um delta. Eu pedi um delta só para um momento de curiosidade inútil, né? Cultura inútil. Porque uma pessoa é ruiva. Nas prateleiras de farmácias e supermercados existem tintas e shampoos colorantes de várias marcas que oferecem a possibilidade de alguém ter cabelos avermelhados, mas os ruivos de origem apresentam essa característica devido a uma mutação genética melanocortina 1, esse é o nome da mutação genética, responsável pela produção de melanina. É ela que determina a pigmentação da pele e dos pelos do corpo, de acordo com a dermatologista médico fulano de tal. A alteração no gene faz com que seja produzida uma quantidade de eumelanina, com coloração marrom ou preta, inferior à normal. Então, na verdade, eu sou ruiva porque me falta esta eumelanina. Enquanto a da variante feumelanina, da cor vermelha ou alaranjada, é mais elevada. Tá? Quer mais uma? Eu vou te dar mais uma curiosidade. Vamos lá. É possível ter gene as ruivas faziam muito sucesso no Velho Oeste. Até hoje nós fazemos muito sucesso, meu bem. Eu não preciso ir até o Velho Oeste para isso. Qual foi o maior encontro de ruivos já registrado? Foi na Holanda. Encontro de ruivos. Em 2013, foram mais de 1.600 pessoas ruivas a se encontrar. Que tá? fantástico. Eu quero achar o das bruxas eu fiz aqui. um comentário para a Márcia, quando a gente detectou essa luz, ela passar aquela porta ali. Eu digo, que coisa impressionante assim. Mas Nós estamos mais propensos a ter câncer de pele. Eu pensei assim, tá, a Márcia é competente, jornalista, tal, vem do portal Coletiva, tal, vai colaborar, vai abrilhantar o programa, tal, ela mais o meu talento e meu conhecimento sobre marketing, tal, propaganda, né? Entendeu? Vai dar 10. Mas aí aconteceu isso. Quando ela passou ali a porta, eu digo, pá! Aí eu me dei conta que era só sardas. Inclusive, eu já, desde o primeiro programa, já repeti isso umas 4, 5 vezes, eu ficava intrigado, quando era adolescente, que as moças sardentas, elas não tinham assim tanto orgulho, elas não tinham noção daquele poder das sardas. E elas, a minha sarda, que eu sou sardento. E era uma coisa encantadora. Eu disse para ela... Então, duvido que exista algum homem que não se encante por uma mulher sardenta. Não existe. Tá? Aí, então, a luz brilhou. Olha aqui, Ruivos, mais um delta. Ruivos têm mais sensibilidade à dor. O gene de rutilismo também é associado a outros problemas de saúde, entre eles a sensibilidade à dor. De acordo com um estudo desenvolvido em 2004 pelo anestesiologista americano Daniel Sessler, da Universidade de Louisville,
e sua equipe apontou que os ruivos são mais suscetíveis a sentir dor. Isso acontece possivelmente porque os receptores MC1R, que é aquela mutação que eu falei, foram encontrados em áreas do cérebro conhecidas por influenciar a sensação de dor. Essa característica pode se manifestar, inclusive, naqueles que carregam o gene recessivo, embora ele não se manifeste. E os ruivos parecem saber disso. Em outro estudo publicado em 2009... os cientistas mostram que os ruivos evitam ir ao dentista 2 vezes mais do que pessoas com cabelo escuro. Vê se isso não mudou a tua vida. Acabei de... Fantástico. Não mudou a tua vida? Mudou totalmente. Márcia, a gente fala de forma divertida sobre uma coisa que é séria. Tu quer ver uma coisa? É verdade, gente. Mas eu estou te dizendo. E apesar da gente ser mais sensível à dor, a gente é mais resistente à anestesia. A anestesia demora mais para fazer efeito. Eu, inclusive, quero aproveitar o programa gente, de hoje... eu sou um erro humano, né? Eu quero aproveitar o programa de hoje para retirar toda a minha crítica que, eventualmente, eu possa ter feito... Eu tenha feito a ti... por tu ter te machucado jogando futebol. Te lembra que eu disse? Claro que lembro, bola, que futebol não era coisa de mulher. Tu só te machucou porque tu é mais sensível à dor, porque só foi por isso, não teve outra razão. Não teve. Tu não fez uma jogada errada, ninguém teve a intenção de te machucar, não. É essa coisa, mais sensível à dor. Viu só? Entendeu? E só para complementar, então, eu prometo que é a última. Mais um delta. Mais um delta para complementar o que o Luigi falou antes. Bruxos, feiticeiros ou anticristos. Durante a Idade Média, era muito comum que mulheres ruivas fossem condenadas às fogueiras da Inquisição e queimadas ainda com vida. Isso porque elas eram consideradas bruxas ou feiticeiras, e a cor de fogo do cabelo era associada desde os gregos e romanos a uma característica de pessoas nada auspiciosas para se ter por perto, como um mau agouro. Na Inglaterra, no século XV, a gordura extraída de um ruivo depois de morto era importante e procurado ingrediente para venenos. Por isso, nessa época, a igreja também acreditava que o Satã se manifestava não apenas como o anticristo, mas na pele de pessoas com cabelo de cor avermelhada. Gente, eu sou mutante. Eu sou o anticristo. Mais sensível à dor. Eu sou mais sensível à dor. Eu tenho mais resistência à anestesia. Eu sou um erro genético completo. E a melhor profissional do jornalismo. Para compensar. Do business. Não... E tu quer dizer uma coisa? Eu também já falei, às vezes as pessoas, algumas pessoas ficaram me olhando assim, como que se não tivesse entendido. Eu disse 2 ou 3 vezes assim, por uma questão ideológica, eu sempre gostei mais do segundo lugar. Mas como, Roberto, tu não quer ser um vencedor, não quer estar do lado do vencedor? Não. Por quê? Porque o segundo lugar, ele está em constante disputa pelo primeiro lugar. Por isso que eu sou mais simpático àquele que está buscando o primeiro lugar, e não aquele que já está no primeiro lugar. E aí eu coloco as minorias, que no caso, ruivos, ruivas, tá? Canhotos, por exemplo, que também tem um universo muito diferenciado, como assim tem os ruivos, os canhotos também eram queimados. Os canhotos, exatamente. Maluca. E tu vai ver, tem um índice muito alto de gênios da humanidade, eram todos canhotos. O Einstein era canhoto, o Leonardo da Vinci era canhoto. Alô, dona Rosângela Bandeira, que também atende pelo nome de minha mãe, que é canhota e é uma defensora dos canhotos. Mas ela sempre conta que na escola então, eles tentavam fazer ela escrever com a direita, obrigar ela a escrever com a mão direita. Mas eles têm uma probabilidade maior também de AVC, por conta desse exercício intenso cerebral. Ah, é? Sim. Os canhotos, eles são mais... Em média, eles são mais inteligentes que os destros e, em média, eles morrem 8 anos mais cedo que os destros. Dona Rosângela, essa parte a senhora não escute. Tem essa coisa, né? Não sabia dessa... E no futebol que tu gosta... Viu, Márcia, que a rádio web ou ela é cultura, né? Não é só marketing. Olha, canhotos na Bíblia ali. Ó. Sim, não é só marketing ou propaganda, é cultura. É cultura, sem dúvida. Eu tenho o meu olho serendípico, inclusive, me ajuda. Eu venho desde sempre, porque aquela coisa que também já falei aqui várias vezes, como eu sou de vila, de classe social baixa, tá, era natural que eu, como diversão predileta, aderisse ao futebol como a maioria do povo brasileiro, né? E eu sempre fiquei observando essa coisa do canhoto jogar. Tá? Eu já observei algumas características. Tu quer dizer uma coisa, quando um canhoto... Normalmente, na média, os canhotos eles são melhores que os destros no esporte, no futebol. Sim, concordo. E tu percebe quando eles não são melhores, sabe quando? Um jogador de futebol, especificamente, quando ele não tem um chute forte. Canhoto que não chuta forte, raramente é bom jogador.
Mas eu vou te dizer, então, que eu vou aproveitar. Hoje eu tô puxando a brasa pro meu assado, né? Pra mim, pra minha mãe. Agora eu vou puxar a brasa pro meu assado do marido. Merece, porque eu a anunciei, propaganda a propaganda está grávida. É isso. O marketing EO propaganda. Está grávido. Tu deixa a EO entrar aí, a EO ficar grávida também? Claro. Marketing, todo mundo fica grávido comigo. Marketing EO propaganda no dia 4 de novembro de 2019, com a presença do melhor dos Pintaúdes, Luigi Pintaúde, tá? E com a Márcia engravidando todo mundo aqui, tá todo mundo grávido aqui. Todo mundo gravidez é uma coisa que pega, né? Não, disso eu não tenho a menor dúvida. Sabe que eu tô sentindo contrações fortes, né? Meu marido está completamente grávido, né? Mas por falar no meu marido, eu ia complementar, puxando a brasa para esse assado, porque ele é destro para escrever, mas ele é canhoto para jogar futebol. E ele sempre defende isso, que o canhoto, o canhoto que joga futebol, ou ele não joga, ou ele joga muito bem. É isso mesmo, e isso. Ele, claro que nesse momento ele faz um autoelogio, né? Mas é porque ele realmente joga muito bem. Então... Mas é porque tanto o canhoto quanto o destro tem que treinar preferencialmente contra destros, né? Que é o que eles mais encontram. O canhoto ele sempre acaba desequilibrando. Isso aí tem uns casos, inclusive, curiosos. Assim. Não sei se vocês já observaram em castelos medievais como é que se dá um sistema de proteção à escada em caracol. Uhum. E as escadas em caracol elas são todas construídas no sentido horário. O que quer dizer que o atacante está com a mão direita perto do pilar. Uhum. Então, o atacante que fosse canhoto ia ter uma vantagem, inclusive, para a defesa, assim. E a tática de construções medievais. Esse menino podia vir mais vezes aqui nesse programa, eles eram uma vantagem de guerra, que hoje se manifesta dentro dos esportes. E uma coisa também que faz sentido é que, bem como o Luigi disse, como os canhotos eles têm que lutar contra destros, porque o mundo é destro, né? É feito para destros, eu acho que eles são mais inteligentes porque eles precisam desenvolver habilidades... mais habilidades, né? Porque, por exemplo, eu falo isso porque a minha mãe, por exemplo, é uma que reclama que as faca de refeição, faca de cozinha, ela é sempre feita para destros, né? Porque, assim, faca que tu vai cortar um bife, por exemplo, existe faca para canhoto. Nunca reparei, não sabia disso. Então, isso é porque o mundo é destro. A tesoura é para destro e ela para cortar é difícil porque as tesouras elas estão cada vez mais anatômicas, né? Então elas têm direitinho, certinho pra gente e ela tem que fazer tudo isso com a mão esquerda. Então tudo é mais difícil para o canhoto, né? Portanto ele precisa se adaptar mais e portanto ele precisa desenvolver habilidades maiores do que as nossas. Faz todo sentido. Isso que o teu marido ratificou e que eu tinha dito antes que eu observei. Ou o canhoto ele joga muito bem, ou ele ele tem que ser no mínimo de médio para bom. Uhum. Ou ele é muito ruim. Ou ele é muito ruim, exato. Muito ruim. Porque ele não sabe o que fazer com as pernas, no caso. E eu observei isso, que normalmente o canhoto, na média, assim, é raro tu pegar um canhoto bom que não tenha um chute forte. No Inter... E dizem, inclusive, que o canhoto... Eu não sei, porque eu sou destra, né, jogando, mas o canhoto quando chuta e o canhoto quando ataca no vôlei, ninguém sabe para onde vai, né, a bola. Nem no chute, para que lado ele chuta, e nem no ataque, para que lado ele vai atacar. Assim, são raros. Eu, por exemplo, que acompanho mais o Inter, por essa coisa de torcer pelo Colorado e tal, eu me lembro, assim, de 1 ou 2 canhotos que não tinham chute forte, que eram técnicos e que jogavam bem. O Dorinho, que é um jogador lá das antigas, lá dos anos 70, era uma excepcionalidade. Ele não era um jogador de chute forte, tá? E jogava bem. Ele era meio campo e jogava tecnicamente muito bem. E o Inter também teve um outro que não tinha um chute médio, assim, que foi um jogador daqueles tipo rebelde, que se criou, o Arnaldo Balvê, que era dirigente do Inter à época, até criou uma frase que entrou para o folclore do futebol gaúcho, que o Lula era pernambucano, ponta esquerda, o Lula, pernambucano, ponta esquerda, e jogava muito, mas não tinha o chute forte. E ele era muito da noite, então... Os dirigentes viviam quebrando cabeça. Pune o Lula, prende o Lula, prende o Lula. Qualquer semelhança é mera coincidência. Olha só. Aí o Frederico Arnaldo Balvê, que foi um dirigente notável do Inter, uma vez disse o seguinte: deixem o Lula em paz.
Durante a semana, ele incomoda pra caramba as pessoas aqui no clube, os dirigentes, as mulheres na rua, sei lá o que ele faz. Mas no final de semana, ele incomoda os adversários. É verdade, muito bem. Ele se saiu com essa. E ele era canhoto, também foi um outro raro. Mas ele tinha assim, um chute. Mas fora isso, a gente tem que puxar pela memória. Por exemplo, a torcida colorada está irada com um jogador hoje que existe no Inter, que se chama Patrick. Eu digo até que aquele é falso canhoto, porque ele não chuta, é um canhoto todo enrolado, uma bunda grande, ele não tem perfil de jogador de futebol pesado. A pessoa que avalia o tamanho da bunda do jogador. Com aquela bunda daquele tamanho não pode ser Mas jogador então o profissional. Hulk não poderia jogar na seleção brasileira nunca. Também não, ele é pesadão, todo estranho, foi pra lá porque sei lá, que era então, o treino. vamos voltar pra propaganda e marketing. Ou para a enorme mulheres. Quantidade de conhecimento que o Luigi pode nos trazer. Luigi. Então tá, Luigi. Oi, o quê, então? Já que é necessário. Nós temos que falar a favor sempre das mulheres aqui na EO. Tá certo, então, mulheres. tá certo. Então, aproveitando aqui só o gancho para dar uma sugestão cultural aqui, agora no último dezembro de 2018, foi lançado o livro Mulheres do Marketing, uma pesquisa feita pela empreendedora Tatiane Lunca. Enfim, ela está denunciando algumas coisas que acontecem, como, por exemplo, apenas 12% dos cargos de diretoria de marketing serem ocupados por mulheres. Então, aí só para deixar como... Aliás, eu vou puxar de novo a brasa para o meu alçado, porque... Pro meu bem assado, recente, Márcia, 2018. Sim, dezembro de 2018, ele disse. Mas eu faço sempre essa observação, né? Assim, pensando rapidamente, eu posso estar bem... Alô, audiência, posso estar bem equivocada, e se eu tiver e alguém estiver nos assistindo e tenha esta informação diferente da minha, por favor, me corrija. Mas eu desconheço mulheres dirigentes de veículos de comunicação. Só me ocorre, além de mim, a Karen Miskulin, que é a publisher da revista Voto. Eu vou dizer que, assim, se a gente quiser ser gentil, nós temos na Rádio Grenal a Marjana. Mas acima da Marjana tem o Gadré. Ela cuida da rádio. Não, tudo bem. Em cargos de chefias, ok. Mas o dono da rádio é Otávio Gadré e seus filhos. Né? Quem dirige os donos do Grupo RBS, a família Sirotes, que é basicamente homens. Quem dirige a Band RS é um homem. Quem dirige o SBT regional é um homem. Quem dirige o Jornal do Comércio é um homem. As rádios do interior, que eu conheço muitas, todas elas predominam homens. Eu conheço uma mulher, acho que a Maria Rubia Flores, que é, se não me engano, de Livramento, talvez. Não, até para te não vou lembrar agora. Em São Borja tem uma rádio que tem uma mulher na direção. E tem uma aqui em Passo Fundo também, é uma mulher. Mas com a quantidade de veículos que a gente tem aqui, jornais, muito pouquinho. Não, e se a gente ficar em Porto Alegre, por exemplo... Né? Só me ocorreu realmente... Eu sempre falo isso quando eu converso com estudantes, quando eu vou bater um papo com os acadêmicos, sobre isso. Assim, claro, eu estou botando coletiva... Pensando nesses maiores, eu estou botando coletiva num patamar que certamente ele não tem, né? Em termos de equipe, faturamento, alcance, ok. Mas, além de mim, sempre me ocorre apenas a Karen Miskulin, que é a dona da revista Voto. No mais, eu não vejo veículos sendo dirigidos por mulheres. Bom, a gente está fazendo um programa ligeiramente diferenciado aqui, com vários assuntos não tão relacionados, pelo menos em linha reta, com marketing ou propaganda, mas e aí o copo cheio transbordou. Porque o copo cheio hoje, Márcia... Eu gosto quando o copo cheio transborda. O copo cheio hoje era para se referenciar as mulheres. Eu citei pela primeira vez 48 para cá, são quantos anos? 52 mais 20, 70, 71 anos. Eu sou de humanas, Pintão. Não, ali da revista que eu sei, 71 anos... para ter uma desenhista numa revista masculina. Aliás, não vamos longe. Rádio Gaúcha teve em 2019, Rádio Gaúcha teve a primeira mulher repórter em campo, que foi a Renata de Medeiros. Agora, nós noticiamos isso. Aliás, tu tem um débito comigo, né? Eu? Cadê a Ana?
da Rádio Grenal, que eu sou Ah, eu nem fã. lembrei. Alô, Ana Nós temos que achar Aguiar. um jeito de trazer a Ana Aguiar aqui, que é a guria tricompetente. Eu vou... É a melhor de todas para mim. Não, eu vou botar aqui, pode deixar. Tá. Não, olha aqui, ainda dentro da ideia do copo cheio, nós temos um quadrinho aqui, Luíde. O marketing ou propaganda, quando representado única e exclusivamente pela minha figura masculina, ele é um pouco mais ácido. Aí a Márcia está me doutrinando. Lembrei agora. Mais um delta. Mais um delta. Quantos Tu anos tá tem? cheio do delta Tô hoje. cheio do delta. Vai, Quantos anos tem a ARP? Eu vou começar a passar mal aqui, sabe por quê? Porque além de eu ficar grávido, tá, contigo... Os hormônios da flor da pele. Isso, tá, eu além de ficar grávido, mais do que nunca eu vou ter que ceder vários deltas para ti. Óbvio, porque agora, além de ser mulher, eu sou gestante, né? Então eu tenho preferência 2 vezes. Isso. Quantos anos tem a Uma ARP? gestante, 60 uma aí? gestante e um senhor antigo. Pra não dizer velho. Quantos Não, anos tem a ARP? antigo. A ARP é de 57. Então, a ARP tem 62 anos. Nós tivemos, na última eleição, a primeira mulher presidindo Que é a ARP, que é a gloriosa, Liana isso. Bazanella. Mas eu, quer ver, ó? Que hora ruim de dar tosse. Desculpe, audiência. Patronas em série na praça. Está acontecendo, começou dia 1º agora, sábado, a Feira do Livro. Tá? Temos uma patrona mulher, né? A Marô. E aí, olha aqui, ó, 2016, 2017, 2018, 2019. Olha, Foram nós temos 4 4 patronas A seguidas. Zero do final de semana traz uma matéria Legal. sobre isso. Olha aqui, ó, para quem não lembra, 2017 a gente teve a Cíntia Moscovitch. 2016. 2016, desculpe. 2017 nós tivemos a Valesca de Assis. 2018 a Maria Carpe. E agora em 2019 a Marô. Eu vou confessar minha ignorância, mas acho que isso é meio amplo. Com exceção da Cíntia Moscovitch, que eu conheço através da propaganda de muito Sim, tempo. eu também conheço. E conheci algumas coisas do que ela já escreveu, dos livros, etc. Tá, a ser patrona de um evento como é tradicional da Feira do Livro é uma causa muito boa para o feminismo, elegendo mulheres, sabe por quê? Porque torna essas mulheres no seu ofício mais conhecidas, que eu confesso, eu não conhecia a Valesca, eu não conhecia a Maria Carpe, conhecia, tá? E eu não conhecia essas duas, a Valesca de Maria Assis. Carpe é a mãe do Carpinejar, né? Sim, não, do eu digo essas duas. Fabrício Carpinejar. A Cíntia eu li livro dela, coisa a assim. Cíntia eu também já li. A Maria Carpe também. Agora, a Marô Barbieri eu também e não. a Valesca... Faço a meia-culpa de que eu também não. Então, é legal disso, porque a feira, além de estar alçando mulheres a esse posto, que é uma coisa super legal, que dá visibilidade, ajuda essa visibilidade a tornar a causa feminista, né, mais importante em Porto Alegre, num evento que é puramente cultura. Né? É verdade. O que mais temos de copo cheio? A copo cheio nós temos mais duas... Luigi, fica à vontade para pedir um delta, tá? Por favor. Claro, Se deixar claro. o teu avô, ele... O truque aqui é o delta. É o delta para falar. Tu pede um delta, aí tu fala o que tu Daí quiser. todo mundo tem que ficar quieto. Então tá, então vamos terminar aqui o copo cheio de hoje, que é o seguinte. GM vai efetivar 800 trabalhadores em Gravataí. Planta Gaúcha responde pela produção da 2ª geração do Onix. Sim, o carro. A montadora de carros nesse padrão do Onix aqui, que é carro médio, tu sabe Carro que... médio? Não sei, o Onix... Não, acho que ele é linha popular. Ou popular, o Onix é Não, popular. ele é linha popular. Tá, mas no carro standard, ou carro médio, eu não entendo de automóvel, estou dizendo umas neiras aqui, mas enfim, Tá. aqueles bundudinhos sedã. Sedã. Mas mon- o Onix não é sedã. Não, só estou agregando aqui, Ah, tá. a montadora de Gravataí, Márcia, é a maior do mundo da GM. Ah, tu me disseste isso uma vez, é E verdade. aqui tem outra coisa que é assim, um pouco de sentimentalismo e tal, que é uma coisa tão bonita que teve aqui no Rio Grande do Sul, de uma empresa que também chegou a ser uma... Mas outras coisas bem legais aqui, hein? Tem. Alexa chega ao Brasil e atrai grandes fabricantes. Isto. Sabe quem é a Alexa? Não li essa matéria. Então, tu tem que ler essa matéria. Assistente inteligente. Tu chega em casa e diz, Alexa, qual a temperatura... Ela é verdade. concorrente da Google em relação à Siri. É verdade. Tô falando sério com o teu São as Divo. inteligências Isso. artificiais. É verdade. Não, mas- Ela é duvidando. uma voz. Não, então vamos incluir no copo cheio, que eu não botei aqui, porque olha, É, a porque é manchete bem atribuou, ó, interessante. Alexa chega ao Brasil e atrai grandes fabricantes. Assistente inteligente está configurada para experiências brasileiras. E aí tu diz assim, Alexa, qual é a temperatura para hoje?
E ela te responde. Conversa com o computador. É a inteligência artificial. Eu não quero bicho desse. Eu não quero. O sonho do meu marido é tornar a nossa casa extremamente automatizada, né? E aí, quando a gente tá, por exemplo, tá muito quente na rua, sei lá, aqueles calores no janeiro de Já 36... pedi para casa e ir esfriando a temperatura. Exatamente. Enquanto vocês ainda estão no caminho. Imagina que maravilha a gente poder dizer, a gente chegar em casa e tá tudo ligado, já o ar-condicionado tá nos esperando. Ou ele chega em casa e diz, apagar a luz. Apaga a luz. O sonho dele é isso. Ah, não sei, eu acho perigosíssimo, para ser bem honesto. Não, Luigi, eu não deixei ele fazer isso. Não se deverei o Hawkins deixar. diz que não confia na inteligência artificial, a minha eu pequena concordo. inteligência também não vai ser capaz. Concordo plenamente contigo. Tu sabe que deve ter sido... Mas me assusta isso já ser possível, né? Sim. Essas pequenas coincidências que acontecem na vida. O Giovanni Pintaúdi, que é publicitário e que mora na Hungria... Que é o segundo que melhor. é o do Não, meio, terceiro agora. Ele teve filho, caiu para a terceira posição. Ah, entendi. E quando ele era criança, assim, tipo 9, 10 anos, eu tenho até hoje a caixinha montada, ele fez um trabalho de escola, tá, que ele botou o nome de, talvez influenciado pela história de eu ser publicitário, ele criou o Top Finger, que era um abridor de portas com a identidade. Viu E não só? existia na época, e ele não leu em lugar nenhum, até porque ele era muito pequeno, 8, 9 anos, não tinha essa referência, ele não teve como olhar em algum lugar. Ele era para criar uma coisa lá e ele inventou o Top Finger. Eu tenho a caixinha até hoje, já mostrei Viu em só? vários lugares. Até em palestra já levei para ilustrar. Olha como os pintaúdos são inteligentes. Afinal de contas, até o nome dos teus filhos tem a ver com publicidade, né, Pintaúdi? Afinal de contas, Gabrielzinho foi o inspirado pelo primeiro teaser. Sabe, né, da história do nome do Gabriel, porque que foi? Eu botei não José lembro por não. essa razão, Giovanni por essa razão. Aí chegou no Gabriel, eu não queria botar GGG, acabou por essa ou aquela razão, tudo caindo no G. E o Gabriel foi o seguinte, eu disse para um amigo meu, eu digo, puta, o que eu vou fazer? Eu não sei que nome eu boto e tal. Ele disse, Gabriel. Eu digo, mas por que Gabriel? Ele disse, Incisivamente. ô meu, tu vai me dizer que tu não sabe quem é que inventou o teaser. Eu digo teaser, ele disse, claro, o anjo Gabriel que fez a anunciação de Jesus. Aí o meu anjo Gabriel tá aí. Ai, pra mim, a melhor definição do Anjo Gabriel foi essa até hoje. Tu te lembra quantas vezes já falamos e um dia nós vamos comentar e vamos fazer um especial aqui sobre a parte industrial do Rio Grande do Sul? Sim, claro. E as empresas que já atuaram nesse setor, que desapareceram e tem outras atuantes. Olha uma notícia aqui agora no final do mês de outubro. União deverá indenizar aposentados da Varig. Isso aqui não é bem um copo cheio, mas eu quis trazer porque Não, estão mas acho lutando há muito importante, tempo há muitos anos, pela é importância verdade. que houve dessa marca para o É marketing verdade. e ou propaganda. Essa marca, ela chegou a ser uma das maiores do mundo. Varig. A Varig tinha uma coisa assim, eu usei essa coisa. No exterior, quando um brasileiro estava perdido, como eu, em Nova York, só eu consegui me perder em Nova York. Ai, chique, né? Eu me perco em Viamão, né? O Pintaúdi se perde em Nova York. Me perdi em Nova York atrás de um tênis para um amigo meu. Ele disse, pô, tu deve te perder na tua própria casa. Te perder em Nova York, que é tudo quadras retas, né? Sim. Mas tu ia na No Varig, Brasília, assim. tu podia estar na Irlanda, lá na terra dos ruivos, ou na Holanda, lá no evento dos ruivos, tá? Tu ia na loja da Varig. A Varig era uma microembaixada para brasileiros, auxiliando no que tu perdeu teus documentos. E aí tu foi usar desse serviço, balcão de informações da Varig para perguntar onde estou. Fui lá na loja da Varig. Quem eu sou, onde estou. Onde estou? Então é legal. Foi a primeira Siri. Foi a primeira. Primeira Siri. Boa. Não, e como, pô, é uma coisa assim... Viu, se tu tivesse inteligência artificial lá em Nova York, tu ia perguntar, Siri, onde eu estou? E ela ia te dizer. Em função da geolocalização, pronto. Eu não consegui aprender ainda a mexer no GPS. Mas eu chego Quanto lá. mais conversar com a Siri. Eu chego lá. Tu Não, nunca ninguém perguntou pra Siri se ela gosta de carnaval na tua frente? Eu gosto. Sério, gente? Eu É a gosto- coisa mais eu gosto engraçada quando- que eu já ouvi. Quando eu saí de Uber com a Observadora Plena e a gente vai para uma reunião, digamos, em Esteio, que tem que quebrar aqui. Nós somos a Novo Hamburgo lá, que foi um troço complicado chegar lá, e aí vai aquela moça, dobre a esquerda, dobre a direita. Eu digo, liga, ela disse, quer que eu ligue o GPS, Roberto? Eu digo, é aquela moça que fica falando, quero. Muito bom. Tá. Então, eu acho legal registrar isso aqui, porque me parece ser uma luta de
15, 20 anos que os caras vêm. E é um número grande de é pessoas. Justo, né? É justo, e foi uma marca importantíssima. Ela fez, não só prestou bons serviços, como fez uma coisa legal para o Rio Grande do Sul. Era uma marca do Rio Grande do Sul, Varig, assim como são os troços gauchinhos aí, como é que é, os CTGs fora do estado, Sim. que é uma marca do Rio Grande do Sul. A Varig chegou a ser isso. Muito então, bom. a União vai indenizar os aposentados da Varig depois de 15 anos de buscando disputa. seus Então, pagamentos. Com isso aí a gente encerra o nosso Copo cheio cheio de hoje, mas assim, com um toque mais feminino. Nós vamos fazer uma leitura aqui de alguma coisa da tua coluna, Márcia, mas só antes vamos falar do nosso amigo Ivo Peltz. Ah, perfeito! Luigi. Tu que é um sujeito cheio da sapiência, me diga uma coisa. Tu sabes quem é o maior distribuidor de tubos Tigre à pronta entrega, todas as bitolas, desde 1956, e que inteligentemente apoia o marketing e ou propaganda apresentado por Roberto Pintaúde, não por acaso eu mesmo, e Márcia Cristófoli. E suas sardas. E suas sardas, a grávida do ano. Vamos sugerir para a Liana lá para ela criar a grávida do ano. Tá bem. Eu vou lá na Arbe, eu vou ligar para o Germano hoje de tarde. Germano, eu quero me inscrever, aí eu vou voltar a ser sócio com uma condição. Tem que ter a grávida do ano e já está escolhida. Aliás, já está escolhida. São duas condições. É. São duas condições. É ter a categoria e já premiar a Márcia. E já premiar a Márcia. É a dobradinha do ano. A dobradinha, boa. Tubos Tigre. Tubos Tigre, eu permito que você me repita o nome, então. Não, quem é o maior distribuidor. Então, Pois exato, me repita. Eu tenho que te repetir, mas eu estou perguntando para ti. Não sei quem é. Ivo Peltz. Nosso primeiro e mais tradicional apoiador. E o Ivo Peltz tem uma série de curiosidades. Ele, tanto como pessoa física, que é um meu amigão, tá? E a própria empresa. Ele é um dos últimos é uma das últimas empresas daquela época. Todas foram fechando porque houve uma série de alterações. As empresas foram se modificando, as profissões foram se modificando e aí foram sendo substituídas. No Brasil já é uma dificuldade uma empresa durar muito tempo. Em média aqui, até no Rio Grande do Sul tem uma curiosidade que as empresas duram mais que nos outros estados. É porque eu acho que o gaúcho é teimoso. Talvez seja isso, né? E o Ivo Peltz, desde o início, ele acreditou de cara no tubo plástico, porque o conceito era cano galvanizado. A Tigre, inclusive, mudou o conceito, tanto que hoje não existe mais cano. Tudo, inclusive o galvanizado, é chamado de tubo, porque, à época, então, para não se confundir com o galvanizado, que era o tubo consumido, a Tigre resolveu rebatizar o cano para tubo. Sim. E aí virou Tubos Tigre, que é o nome, inclusive, da empresa. E aí o Peltz, desde o começo, bancou. Não, é tubo plástico, é tubo plástico, é tubo plástico. E hoje ainda mantém o título de maior distribuidor, tendo sempre a pronta entrega. Por que se há a pronta entrega? Qual a vantagem? É que hoje se trabalha muito, a concorrência de menor porte ou empresas mais jovens, trabalha muito com o estoque da fábrica. O estoque da fábrica é o seguinte, a construtora precisa de 100 metros de tubo 2 polegadas para um edifício tal. Aí eles vão lá, e o cara ali, o X tem um pouco menos de custo, mas só que ele não tem para entregar. Ele vai comprar, ele vai mandar o pedido para a fábrica, mas aí, tu sabe, aqui nesse país, as estradas com buraco, as greves, eu não sei o quê, o caminhoneiro, o cacete, sei lá o quê. Uma série de riscos para o empreendedor. Ninguém pode garantir que em 15 dias. E aí a gente conseguiu criar um conceito super legal para Ivo Peltz, que é sua obra não pode parar. Então, porque sua obra não pode parar, tu vai na Ivo Peltz, está ali, e tem estoque, a pronta entrega e estacionamento próprio. Ai, que coisa. Muito bem. Vamos dar um alô para a nossa audiência antes de falar da nossa... Então, eles estiveram ligados conosco a Cristine Breuer, a Rosângela Bandeira, dizendo que os canhotos são mais adaptativos, a Cibele Matos, o Iraguaçu Farias, o Antônio Carlos Cherubini, a Margarete Meg, o Luiz Adolfo Lino de Souza, a Ingrid Junks, a Clarissa Azambuja, o Enio Lindenbaum, a Letícia Salve, o Marcos Sabino e a Letícia Melo. Também... Opa! Mexi no que não devia aqui. Depois tu recupera, tá? Os teus...
o Eudóxio Teodoro dos Santos, o Fernando Trachtenberg, o Anselmo Silva, o Fernando Pamplona, a Maria Isabel da Azevedo, o Velci Soltier, O Gui Deporte, o Marcelo Escurcel, a Cíntia Jardim, a Gilmara Figueiró, a Marli Soneman, o Cantos Carlos Alberto, eu sempre falo Carlo, porque eu falo canto. Carlo, Canto Carlos Alberto, que deve ser Carlos Alberto Canto, o Newton Bento, a Rosa Helena Westphalen, a Cris Oete dizendo boa tarde, pessoal, e o Luiz Felipe Motim. Tem uns 7, 8 publicitários ali, Luigi, e todos são conhecidos, tal, é legal, mas eu sempre tenho que louvar o Newton Bento, diretor de arte. Tudo porque ele te acha o caos. Graças a ele é que ainda a Márcia não tomou conta do programa. Porque gradativamente ela está tomando conta. Tu imagina assim, mais um mês ou dois, ela grávida. Porque eu sou muito mais legal do que tu. Entendeu? Aí, pá, e aí eu vou assim, e aí e tal. Mas aí o Newton Bento, ele me deu uma força espiritual. A Márcia me catequizando assim, Roberto, assim não, assim, e eu, pois não, dona Márcia, pois não, dona Márcia. Imagina o teu avô fazendo assim, né? Tu consegue imaginar, né? Não sei, me foge um pouco a imagem, assim, eu vou ter que dar uma reassistida aos programas para ver isso acontecendo. Eu acho que é importante. Muito obediente que ele é. Pois não, dona Márcia, Márcia, porque isso aqui é uma rádio feminista, né? Claro. Entendeu? Aí o Newton Bento um dia entrou ali na audiência e disse, não, pode parar. Roberto Pintaúde é o caos. Aí nós fizemos um acordo e surgiu esse quadrinho do Copo Cheio. Sim. Copo Cheio são só boas notícias dentro desse caos que a gente tem aí na economia, nas finanças. O Pintaúde tinha uma tendência bem forte à crítica destrutiva. Exacerbar. Falei bem. certo, né? Vamos lá, Pintaúde. Para quem quiser continuar nos seguindo em outras plataformas, os nossos canais são o nosso site, que é o www.radiowebeo.com. No Facebook e no Instagram, nós podemos ser encontrados por @radiowebeo. O YouTube também, nosso canal, vocês podem assistir todos os programas que já foram ao ar. E o nosso WhatsApp, para quem quiser fazer contato direto conosco, nossa eu ia falar integração. Interatividade, na verdade, né? Interatividade. É o 51, né? O DDD é o 9748-8759. Como faz para anunciar na Rádio Web EO? Pois para anunciar aqui é o seguinte, Luigi. Tá? É fundamental, claro que a gente quer faturamento, nós não vamos fazer boquinha, mas dinheiro não tem cor, né? Preferencialmente a gente recomenda que para o interessado, para a marca interessada, para a empresa interessada, para a diretora de marketing interessada, lá da Unifértil. Aliás, eu estou há horas telefonando para a Unifértil para trazer a diretora de marketing aqui para entrevistá-la e ela dele me dá balão. Tá? Alô, Unifértil. Para anunciar, assim como a Unifértil aqui na EO, é fácil. Contrate uma agência de propaganda. E aí, se por alguma razão... É que uma agência de propaganda é mais estruturada, tem mais condições, sabe equipe, sabe o que faz, sabe dar os dados, passar... Facilita a vida do anunciante, uma agência de propaganda. Mas se houver, não quero agência, porque eu não gosto de agência, porque o cara da agência fez uma cagada, bom, então tá. Aí liga 31 91 30 82, vai entrar em contato com a nossa mesa de negociações. E aqui, Luigi, até a nossa tabela de preço é diferenciada. Nós não temos tabela de preço. Não, é uma tabela. A diferença da tabela é que ela não existe. É que ela não existe. Ela não existe e aqui a gente chama a tabela de preço de relações íntimas. Ah, sim, perfeito. Tá. Com ou sem preliminares, depende do negócio. E aí o seguinte, porque o que é? O sujeito compra um espaço aqui, a empresa, a marca, a diretora de marketing, tá, compra um espaço aqui, ela vai nos fornecer uma peça que vai para o ar e tem uma relação íntima com a EO, a primeira rádio web do Brasil. Deixa eu só fazer um registro. A gente está com o tempo estourado, Márcia? Para variar, né? Só fazer um registro aqui. Eu, hoje, fora do microfone, estava aproveitando o QI 280 do Luigi, tá, e pedi para ele, ao olho dele, diante da sapiência dele, para ele me fazer uma tradução do nome EO. Aí
Como é que é a história aí? Eu falo a tua. Não, comentavam sobre a multiplicidade de possibilidades Dos significados da ideia do EO, né? Perfeito. E aí algumas das ideias que nos surgiram foi a ideia do E como a força da coletividade, Perfeito. a que se De soma, e o O como a responsabilidade da escolha. Fantástico. Esse menino não precisa vir mais vezes. Eu não sei de onde é que esse guri saiu. Eu não sei de onde é que esse guri saiu. Eu não consigo, olha. Tanto que eu anotei aqui, ó, eu vou usar isso aí, ó. O E, Muito bom. o E também e a nossa, como é que é? Tem outra aqui, aquela da... A conjunção entre liberdade e contingência. Aí ou faz a conjunção, é um engajamento entre liberdade e contingência. Meu Deus, gente. Vale, né? Muito bom. O respeito à liberdade de escolha. Perfeito, né? Encerramos assim, então. Voltamos na quinta-feira para entrevistar o Dani Dubin. Dani Dubin, tu vai ser um cara para lá de feliz, serás o primeiro entrevistado pela uma rádia totalmente grávida. Até. Tchau, tchau. Até quinta-feira. Entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956.